verdade, eu gostaria, né, de tratar um pouco das políticas de comunicação, que é um termo, inclusive, às vezes pouco conhecido mesmo dentro do universo acadêmico, né? Porque, na verdade, a gente está tratando de políticas, de um conjunto de políticas, né, que orientem, de fato, né, até no sentido mesmo ético, moral, o próprio funcionamento, né, dos meios de comunicação. Pensar políticas de comunicação, eu sempre costumo pensar as políticas de comunicação a partir de algumas categorias básicas, né? Discutir que trata-se de, se a gente está falando de radiodifusão, de telecomunicações, enfim, a gente está falando de serviço público, né? Um serviço que tem, de fato, um público, na verdade, vários públicos, né, que conformam a sociedade. Como serviço público, obviamente, você tem a centralidade ali do papel do próprio Estado, né, no oferecimento desse serviço público. A gente está falando de regulação, de monitoramento, né? A gente está falando de regulamentação, a gente está falando de leis, né, que são formuladas a partir na arquitetura do próprio Estado, mas que, num contexto democrático, deve sim, né, contar com a participação da sociedade civil. E a gente está falando de democracia e Estado de Direito, né? Como é que a gente respeita, né, uma democracia representativa que foi adotada a partir de um modelo, e a partir disso a gente pensa, né, em formas de intervenções públicas, né, dentro desse próprio funcionamento da democracia liberal. E a gente está falando do Estado de Direito, né, que é bem fundado na questão dos direitos civis, dos direitos à liberdade, dos direitos à propriedade. Mas como, a partir de todas essas conquistas que foram alcançadas pela sociedade, a partir de um processo, né, histórico-sociológico tão grande, né? Como é que a gente insere, né, em tudo isso uma coisa que sempre me preocupou muito e que me fez me dedicar uma boa parte da minha vida a pensar as políticas de comunicação, que é como a sociedade, a sociedade civil, não mercado, né? Como é que ela se aproxima e ela efetivamente consegue, né, construir canais de comunicação e de tentar dialogar com as esferas, com a esfera pública política, né, que seria o Estado, principalmente no seu guarda-chuva do Executivo e do Legislativo, né? Então, por isso que para mim sempre foi muito caro pensar políticas de comunicação a partir da categoria de democracia na interface, né, do modelo liberal e republicano, né, ou seja, pensar numa possibilidade, no sentido mesmo habermasiano, de uma deliberação, ou seja, de um modelo de democracia mais deliberativo. Numa segunda categoria, a própria esfera pública. A gente sabe que a esfera pública, se a gente for aqui num exercício um pouco saudosista, pensar no modelo clássico de esfera pública dos gregos, que realmente você tinha essa relação tão vinculada, né, que a Márcia mencionou, entre diálogo e comunicação, ou seja, na verdade é como se fossem sinônimos de fato, né? Então, na verdade, pensar a esfera pública é pensar no diálogo, é pensar em comunicação. E eu acho que esse sentido da esfera pública não se perde mesmo com a evolução do tempo. Então, você tem esse sentido na esfera pública clássica, você tem esse sentido na esfera pública moderna, né? Tão bem retratada pela Hannah Arendt e pelo Habermas. E você tem esse sentido também ainda resguardado quando você pensa nas especificidades da esfera pública contemporânea, né? Que não é mais aquela esfera pública pensada, né, pelos filósofos da filosofia política mais contemporâneos como uma esfera pública no sentido mais kantiano, ou seja, um lugar de fato de uma... E aí esse sentido da publicidade, né, ele é muito caro também à esfera pública, mas é uma publicidade não comercial, é do tornar as coisas às claras, né, de vir a público, a transparência, né? Então foi com esse sentido, na verdade, que a esfera pública é retomada como categoria importante, né, para você pensar o funcionamento da própria sociedade, das instituições que fazem parte dessa sociedade e como elas podem dialogar com o poder público central, né?
Outra categoria que me parece, né, irrefutável, tratando do sentido da esfera pública e, portanto, da democracia, porque você não tem esfera pública, de fato, num contexto de totalitarismo, né, você tem a esfera pública num contexto de liberdade, né, de entendimento mesmo do exercício da política como liberdade. A cidadania, né? A cidadania, ela é uma categoria, né, histórico-sociológica, você tem, por exemplo, você tem uma definição muito clara, né, do que é ser cidadão, mas quem é esse cidadão, né? Quem é o cidadão, ele vai mudando conforme a evolução do tempo, né? Em um determinado momento, por exemplo, se a gente for pensar na esfera pública clássica, né, onde você tem ali o berço do nascedouro da cidadania, as mulheres, por exemplo, estavam completamente excluídas, né, da esfera pública clássica, né? Então, e outra categoria fundamental que me instiga muito a pensar as políticas de comunicação é o reconhecimento. O reconhecimento no sentido muito bem colocado pela Nancy Fraser, como um reconhecimento que está diretamente relacionado com políticas de redistribuição de renda, ou seja, dentro de uma visão também de uma economia política, e o reconhecimento de diferenças sociais e culturais. E aí, enfim, você vai descobrir que existe uma infinidade, se você for definir a mídia, né, como esfera pública, na verdade eu coloquei ali uma interrogação. A mídia, ela pode ser vista de fato como uma esfera pública? Em que sentido essa mídia pode ser entendida como esfera pública, né? Essa tese da mídia como esfera pública, ela surge, por exemplo, na segunda geração da Escola de Frankfurt, justamente na discussão da questão da sociedade de massa, né, que era uma discussão muito pertinente, né, no início do século XX, em que você, de fato, tenha uma discussão na sociologia e na filosofia, principalmente em relação à sociedade industrial. Quais os efeitos, né, da sociedade industrial, principalmente relacionado ao aspecto cognitivo da sociedade, né? Como é que os indivíduos se comportam, como é que eles agem, como é que eles pensam a partir, né, dos efeitos causados por uma sociedade industrial, né? Então você tem toda uma geração, e aí falando um pouco das contribuições da teoria crítica da Escola de Frankfurt, que é justamente pensar, né, esse homem, a partir de uma matriz weberiana, marxista, freudiana também, né, de como esse homem ele se localiza nessa sociedade. E aí vem a tese do Habermas, né, que vai colocar, que inclusive foi uma tese bastante rechaçada pelo próprio Adorno, né, em que ele ousa tratar e vislumbrar, né, uma esfera pública, né, num contexto, digamos assim, de funcionamento das instituições de mídia, ou seja, da comunicação, de fato, como instituição presente na sociedade. Lógico que naquele momento ele vai ter uma avaliação muito apocalíptica, até em relação a essa esfera pública, com os chamados meios de comunicação de massa. Eu, por exemplo, eu não uso meios de comunicação de massa, eu sempre evito isso e uso meios de comunicação de largo alcance. Justamente porque a massa, ela recebe uma designação tão pejorativa, né, que você entende a massa como uma formação de indivíduos atomizados, né, que tem ali um pensamento e uma ação passiva. Eu procuro observar onde existem as possibilidades de manifestação de uma esfera pública, tanto no meio, né, da sociedade civil não comercial, como também nos meios de comunicação. Eu prefiro tratar, né, de grandes públicos, ou seja, na perspectiva de formação de grandes públicos, né? Embora a gente saiba que tem uma indústria cultural muito presente, muito forte, né? Então, um dos grandes desafios, né, que eu observo para a constituição da mídia, de pensar a mídia como esfera pública, ou um lugar, um locus, onde possa se manifestar de fato, né, o reconhecimento, a cidadania, a democracia, é justamente o excesso do aspecto sistêmico, né, que você percebe nos meios de comunicação, que o Habermas chamaria da colonização do mundo da vida, né, pelo mundo sistêmico. E isso se deve, né, primordialmente pelo excesso do exercício de duas funções básicas, né, principalmente no caso da televisão e do rádio, né, que é a função propaganda e a função publicidade comercial. Ou seja, a gente sai de um sentido de publicidade, do tornar público, transparente e permitir o diálogo,
para um sentido sistêmico de uma publicidade comercial. Então, tudo vira mercadoria, de fato. Quando você tem a função propaganda e a função publicidade tão enfatizado, né, nos meios de comunicação, isso vai, obviamente, impactar a chamada função programação. Então, a programação ela se confunde com a própria função propaganda e com a própria função publicidade. Né? Então, você tem, de fato, digamos assim, um roteiro, né, de questões, de temas, de abordagens que são extremamente repetitivos. E se a gente analisar tanto conteúdos de entretenimento, quanto conteúdos relacionados a informações. E até mesmo naqueles conteúdos, né, que parecem apontar para a possibilidade, né, de um diálogo ali sediado, né, numa esfera pública, digamos mais, de um espaço organizado, naquele momento, intencionalmente, para promover um diálogo. E aí vem aqueles temas que são proibidos, ou pelo menos as abordagens que não são pertinentes a serem tratadas naquele espaço. Portanto, esse espaço ele já perde o seu caráter de esfera pública, porque ali você já não conta mais com a liberdade, realmente de expor as suas reflexões. Eu diria que a gente, em termos de intervenções, né, no sentido da sociedade civil mais organizada, mesmo no sentido mais efêmero, como mais organizado, você tem alguns avanços importantes. Né? Então, quando você estuda, por exemplo, a história das políticas de comunicação no Brasil, você percebe que, principalmente a partir da Constituinte, já um pouco antes, primeiro você percebe os movimentos pela democratização das comunicações já no momento da Constituinte, né, com o FNDC e outras entidades que estão ali aglutinadas, tentando, de fato, inserir um capítulo da comunicação na Constituição. E esse capítulo, ele existe. Mas se a gente for, hoje, na minha avaliação, um dos principais obstáculos, né, para você ter, e aí uma das questões que as meninas colocaram no roteiro, né, do diálogo, que é justamente qual é a mídia que a gente quer, né, quais são os meios de comunicação que a gente quer, e o que a gente tem, e para onde a gente pode ir. Né? Eu acho que primeiro fazer uma reflexão dessas categorias que me parecem fundamentais para que você tenha, de fato, uma mídia como esfera pública. E para isso, as políticas de comunicação, elas me parecem o instrumento mais efetivo e eficaz para que você possa alcançar, né, a operacionalização dessas categorias e transformar a mídia de fato, né, numa possibilidade desse locus chamado de esfera pública. E aí, isso requer um movimento de reflexividade da própria sociedade civil, no sentido de você refletir a respeito de si mesmo, ou seja, a sociedade civil pensar a respeito dela mesma, em relação a eventos, né, tão contemporâneos, né, principalmente no plano da cultura, relacionada também aos direitos, né, que é essa convivência entre os direitos universais e os direitos específicos. E aí sim você lançar um olhar bastante firme, né, em relação a essa convivência entre a igualdade e a diferença. Porque a pauta da igualdade é uma pauta muito relacionada a um exercício de cidadania e da própria democracia num contexto mais de uma era moderna, né, século XVIII, XIX, início do século XX. Mas a gente tem, né, uma discussão bastante recorrente, né, que é pautada pela própria sociedade civil não comercial, né, o respeito às diferenças, na verdade. Ou seja, como é que você respeita a imagem da mulher, né, e não transforma essa imagem dessa mulher em uma mercadoria justamente para vender, seduzir lá o indivíduo para que ele compre, por exemplo, uma cerveja, né? Esse ato abusivo. Então, o que isso pede? Qual é a ação efetiva para sanar essa situação? O que isso demanda? Demanda um controle social. A questão da relação que não é contraditória entre regulação e democracia. E os meios de comunicação sabem que essa relação, inclusive, é uma exigência do próprio Estado de Direito, que é uma exigência do próprio modelo liberal de democracia. Né? Então, parecia que isso, de fato, era algo que encaminhava para uma ação de censura.
Só que, bom, se você pensa minimamente nessa relação entre direito e regulação, você vai perceber que não tem nada de censura. Você tem aí um princípio de controle público social, né, que decorre, né, de uma reflexividade de uma sociedade que pensa a respeito de si própria. E que, portanto, essa sociedade ela vai em busca de mecanismos que possibilitem esse controle. E só, né, tentando encerrar aqui minha exposição, e onde estão a garantia desses mecanismos? Na nossa Constituição. A Constituição brasileira ela tem duas doutrinas básicas. Descentralização da administração pública, ou seja, você poder, de fato, alargar o sentido de uma democracia mais participativa, e você tem o sentido também do controle público, né? Que eu trabalhei muito esse conceito na minha dissertação, que seria, eu pensei de uma forma mais ampliada, num conceito público-social. Né? Ou seja, essas duas doutrinas elas são básicas e, a meu ver, são elas que devem nortear, em termos doutrinários mesmo, as políticas de comunicação no Brasil, para que a gente alcance essa articulação entre reconhecimento, cidadania, democracia, né? E a gente tenha, de fato, meios de comunicação como esferas públicas. Tá? Obrigada.